Meus amados, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém! Glória a Deus, aleluia. Eu quero vos convidar nessa noite, aqueles que trouxeram a Bíblia, abra a sua Bíblia na Epístola aos Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 1 e o versículo de número 2. Epístola aos Hebreus, capítulo de número 12, verso de número 1 e o verso de número 2. Enquanto você procura a referência bíblica, eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos dá de podermos pregar e falar a sua palavra. E também nessa oportunidade quero agradecer ao nosso irmão presbítero Cláudio, que nos formulou o convite para estarmos aqui nessa noite. Já visto que nós fizemos uma viagem tanto, né? E nós estamos aqui nessa noite também, juntamente com a sua esposa, a irmã Cíntia. É um prazer conhecer os irmãos e estar aqui cooperando convosco nesta noite. Deus colocou uma palavra no meu coração e eu quero aqui falar-lhes sobre esses dois textos, Hebreus capítulo 12, esses dois versículos, o versículo de número 1 e o versículo de número 2. E aí depois eu vou aqui engatar uma primeira marcha e talvez lá para meia-noite, 1h da manhã, a gente vai. Glória a Deus. Eu estou brincando, é só para descontrair. Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 1 e o versículo de número 2. Todos acharam, amém? Amém. Diz assim a poderosa palavra de Deus: portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede e de prosseguir, e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está sentado à direita do trono de Deus. Tome os vossos assentos e vamos então ouvir a poderosa palavra de Deus. Meus amados, o texto que nós acabamos de ler nessa noite é um texto que fala sobre a essência da fé. Mas é imprescindível falar de fé, falar do capítulo de número 12, da epístola aos Hebreus, pode deixar? É imprescindível falar do capítulo de número 12, sem mencionarmos o capítulo de número 11 da mesma epístola. No capítulo de número 11 nós temos aqui a galeria dos heróis da fé, de homens que honraram a fé e foram honrados pela fé. Para falarmos de fé, nós temos que falar da etimologia da fé. Existe nos escritos sagrados aproximadamente 6 aspectos da fé. Mas a fé que eu quero mencionar nesta noite é a fé salvífica, a fé que conduz à vida eterna, a fé que gera salvação. Deus, respondendo o questionamento do profeta Abacuque, no capítulo 2, versículo 4, disse que o justo viveria da sua fé. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 17, corroborou dizendo que o justo viveria da sua fé. O que é a fé? Hebreus capítulo de número 11 e versículo de número 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e de convicções de fato que não se vê. No mesmo capítulo e versículo de número 6, o escritor diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque todos aqueles que se aproximam do Senhor têm que crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, no capítulo de número 11, nós temos aqui uma gama de 22 personagens. Haja vista que esses homens que nós temos no capítulo de número 11 são homens que revolucionaram o mundo da sua época através da fé. Então eu quero aqui, nesta noite, destacar 3 personagens para a nossa reflexão esta noite. Eu quero falar de Abel, Abraão e Jesus. Por que eu quero falar de Abel? Gênesis capítulo de número 4, a Bíblia diz que Adão e Eva se relacionaram e tiveram 2 filhos, Caim e Abel. O texto diz que Caim foi lavrador da terra e Abel foi pastor de ovelhas. Um certo dia, a Bíblia diz que Caim veio oferecer a sua oferta ao Senhor e posteriormente Abel também trouxe a sua oferta. O texto diz que Deus recebeu a oferta de Abel
mas rejeitou a oferta de Caim. Nós podemos interpelar o texto e dizer: por que Deus recebeu a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim? Será que a oferta de Caim era pior do que a oferta de Abel? Ou a oferta de Abel era melhor do que a oferta de Caim? Quando nós vamos conferir as Escrituras Sagradas, em Mateus capítulo de número 25 e versículo 35, a Bíblia diz que Abel era justo. Quando o apóstolo João escreve a primeira carta, no capítulo 3, versículo de número 12, ele diz que Caim era do maligno. Ora, Deus não recebeu a oferta de Caim porque Caim era do maligno, mas recebeu a oferta de Abel porque Abel era justo. Ora, no capítulo de número 4 e versículo de número 7, a Bíblia diz que Deus fala com Caim. Ele diz assim: Caim, se porventura você fizeres o que é certo, você também não serás aceito. É interessante que outro dia eu estava lendo a tradução da NVI, a Bíblia de Jerusalém, e Deus então diz assim: Caim, se porventura você não fizeres o que é certo, um animal já está à sua espreita para te encurralar. Todavia, você vai dominar a ação ou a inquietude desse animal. Eu não sei se os irmãos sabem, existe em alguns países da Europa, como França, Portugal e Espanha, a famosa corrida de touros. Mais propriamente na Espanha, na cidade de Pamplona, na Espanha, acontece todos os anos o festival de São Firmino, de forma que milhares e milhares de pessoas do mundo inteiro participam desse festival. Então, as pessoas que vão participar desse festival se embriagam com bastante vinho. Então, os organizadores soltam então os touros, os animais, e muitas dessas pessoas tentam parar esses animais, são pisoteadas e até chegam ao estado de óbito. Ora, Deus estava falando com Caim: Caim, se porventura você não fizeres o que é certo, o pecado já está no seu coração. E todos nós sabemos que Caim matou o seu irmão Abel. Quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 3, ele diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas cada um considere o outro superior a si mesmo. Quando nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28, a Bíblia diz que Paulo e uma tripulação de 276 pessoas estava indo para Roma. Quando eles estão indo para Roma, pegando esse itinerário, o texto diz que o navio sofreu um naufrágio e eles se depararam com uma ilha chamada Ilha de Malta. Quando os bárbaros viram aquela cena, a Bíblia diz que eles se compadeceram de Paulo e da tripulação e fizeram uma fogueira para o apóstolo Paulo e para a tripulação. A Bíblia diz que Paulo também pegou alguns gravetos que estavam ali e fez a fogueira e colocou aquele graveto naquela fogueira. Quando Paulo fez isso, a Bíblia diz que uma serpente saiu do fogo, mordeu a mão do apóstolo Paulo. Quando os bárbaros daquela ilha viram aquela cena, eles tiveram a seguinte concepção: logo, esse homem é homicida, porque nem a justiça deixa ele viver. Então eles pensaram que Paulo fosse morrer ou inchar. O texto diz que Paulo nem inchou, nem morreu. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que a primeira reação de alguém que está contaminado com a síndrome de Caim ou com o veneno da serpente é o inchaço. Quando você vê alguém muito inchado, orgulhoso, soberbo, cheio de jactância, pode perceber que o segundo passo na vida dessa pessoa é a morte. E é por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, no capítulo de número 6 e versículo 23, ele diz que o salário do pecado é a morte, e morte espiritual. Meus amados, quando eu olho para a igreja do contexto odierno, ou para a igreja da pós-modernidade, quando eu olho para o meio pentecostal, haja vista que hoje nós somos aproximadamente 22 milhões de pentecostais no Brasil. Mas quando eu olho para o meio pentecostal, eu tenho que fazer aqui
uma crítica construtiva. Parece que muitos de nós gostamos muito da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, mas muitos se esquecem do capítulo de número 13, da mesma carta de Paulo. No capítulo 13, Paulo não vai falar de poder, autoridade, unção, dons espirituais. Paulo vai falar da essência do amor. Capítulo 13 e versículo de número 13, ele diz que existem três coisas: a fé, a esperança e o amor. Capítulo 13 e versículo de número 2, Paulo diz assim: ainda que eu tivesse a fé que removesse montanha, ainda que eu tivesse dom de profetizar e não tivesse o amor, eu nada seria. Meus amados, quando eu oro para a nossa geração, parece que muitos estão mais preocupados em pregar do que viver o evangelho. Uma certa feita, um jovem escrevendo um e-mail para o pastor disse o seguinte: pastor, o meu maior sonho é ser um pregador da palavra. O pastor então escreveu o e-mail para esse jovem. Ele disse o seguinte: não se preocupe em pregar o evangelho em primeiro lugar, se preocupe em viver o evangelho, porque a partir do momento que você viver o evangelho, a sua vida será uma pregação para as pessoas que estarão aí fora. Queridos, quando eu oro para o livro do Apocalipse, capítulo de número 3, nós temos aqui a igreja de Laodiceia. A palavra Laodiceia significa amando do povo ou governo do povo. Haja vista que essa igreja de Laodiceia, ela não está vivendo nem o período da teocracia, nem o período da monarquia, mas eles estão vivendo o período da democracia na igreja. Quando nós retornamos para o Antigo Testamento, houve um período em que Deus governava o povo de Israel. Esse período é chamado na Bíblia de período teocrático, aonde a vontade de Deus prevalecia sobre a vontade do povo. Mas quando nós chegamos no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 8 e versículo de número 7, a Bíblia diz que o povo cansou daquele sistema de teocracia. Então disseram o seguinte: nós queremos ser como as demais nações, nós queremos também ter um rei. Então eles passaram do período da teocracia para o período da monarquia. Mas quando eu olho para a jurisprudência desta igreja de Laodiceia, eles não estão vivendo nem o período da teocracia, nem o período da monarquia, mas eles estão vivendo o período da democracia na igreja. Segundo os escatólogos, ou aqueles que estudam a escatologia, que a doutrina dos últimos dias, dizem que esta igreja de Laodiceia, ela representa a igreja da última hora. Quando eu olho para esta igreja de Laodiceia, eu tenho aqui pelo menos duas características negativas desta igreja de Laodiceia. A primeira característica desta igreja de Laodiceia é que ela perdeu o primeiro amor. Isso me faz lembrar que uma certa feita, um jovem, ele morava numa cidade. De repente, por motivo de trabalho, ele teve que se locomover para outro lugar. E ali ele foi procurar uma igreja para cultuar à noite. Naquele dia era um domingo. Aquele jovem sentou no último banco. Naquele dia as pessoas não pegaram o nome dele, não conversaram com ele. Terminou o culto e ele foi embora. Até que ele fez isso 3 vezes. Na terceira vez, ele trouxe um guarda-chuva para dentro da igreja. Quando ele estava sentado no último banco, de repente a igreja estava abarrotada de pessoas. E aquele jovem abriu um guarda-chuva dentro da congregação. Quando o pastor viu aquela cena, ele então disse para o obreiro: vá lá ver o que está acontecendo. Pergunte àquele jovem se porventura está chovendo lá fora ou está gotejando dentro da igreja. Então o obreiro chegou perto do jovem. Ele disse o seguinte: meu jovem, porventura está chovendo lá fora? Ele disse não. Está gotejando dentro da igreja? Ele disse não. E por que você abriu esse guarda-chuva? Ele disse o seguinte: eu abri esse guarda-chuva só para vocês perceberem que eu estou aqui com vocês. Meus irmãos, isso fala de amor. A igreja da última hora precisa voltar, retornar ao primeiro amor. E nós só podemos retornar ao primeiro amor se nós amarmos a palavra, se nós retornarmos a palavra
por isso que o salmista Davi, no Salmo de número 119 e versículo de número 11, ele diz assim: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor. Jesus disse em Mateus capítulo 4 e versículo de número 4: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. A Bíblia diz, no Salmo de número 119 e versículo de número 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Meus amados, o salmista Davi, ele amava tanto a palavra de Deus, que cada passo que ele dava era conduzido pela palavra do Senhor. Se nós de fato quisermos retornar ao primeiro amor, nós temos que retornar à palavra de Deus. Segunda característica dessa igreja de Laodiceia é que essa igreja batia no peito e dizia: ricos somos e não temos falta de nada. É interessante que quando nós falamos de igreja, eclesia, nós temos que falar da igreja como organização e da igreja como organismo. Como organismo, como organização, a igreja vai muito bem. Quando eu falo de organização, eu estou falando de cadeira, eu estou falando de púlpito, eu estou falando de poltrona, eu estou falando de púlpito, eu estou falando de lâmpada, eu estou falando de templos, parede. A igreja como organização vai muito bem. Mas quando nós olhamos para a igreja como organismo, parece que muitas igrejas estão capengando espiritualmente falando. Por quê? Porque estão rejeitando as escrituras sagradas. Em João capítulo 5 e versículo de número 23, Jesus disse uma certa feita aos judeus: vocês querem honrar o Pai? Queremos. Se vocês quiserem honrar o Pai, honre primeiro o Filho, porque o Filho foi o Pai que enviou. O que Jesus está dizendo para a igreja da última hora é o seguinte: se vocês quiserem honrar Deus, tem que honrar em primeiro lugar a palavra, porque se honrar a palavra, não tem como honrar o Deus da palavra. Meus amados, a segunda característica dessa igreja é que essa igreja é uma igreja soberba. Isso faz me lembrar que uma certa feita, um pastor americano estava pregando um sermão matutino pela manhã nos Estados Unidos da América. Esse pastor, ele pregava um sermão sobre a igreja morta, e ele dizia o seguinte: eu vou provar para vocês que essa igreja, ela faleceu. Os irmãos, quando ouviram aquilo, tomaram um choque e disseram o seguinte: que paradoxo é esse? Esse pastor parece que está insano, porque ele está dizendo que a igreja morreu. Então o pastor disse o seguinte: vem uma noite e eu vou provar para vocês que essa igreja morreu. De repente, houve uma grande repercussão. Pessoas que não participavam do culto há muitos e muitos dias, naquela noite, foi para participar daquele culto. De repente, o templo estava cheio. O pastor tinha colocado um esquife na frente do púlpito. E quando o pastor pregava, ele pregava sobre a mornidão da igreja nos Estados Unidos. Ele então, quando terminou o sermão, ele disse o seguinte: agora faça uma fila e venham ver quem é que morreu. Quando os irmãos fizeram uma fila, o pastor, ele fez uma metodologia que eu não indico isso para ninguém. Ele colocou um espelho no fundo do caixão. Quando as pessoas se aproximaram para ver o defunto, viram a si mesmo. Meus irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte: o cristianismo que não nos faz refletir em que estilo de vida nós estamos vivendo, esse não é o cristianismo que Jesus nos ensinou. Eu venho aqui compromissado totalmente com as escrituras, e eu quero dizer o seguinte: eu não estou preocupado com o movimento. Nós temos que nos preocupar com avivamento. Movimento, ele vem e passa, mas o avivamento permanece. E a primeira coisa que o avivamento gera em uma igreja é quebrantamento e arrependimento. O avivamento, ele gera lágrima nos olhos. Foi-se o tempo que a nossa geração trazia para os púlpitos de igreja lenços para poder chorar, porque sabia que todo culto nós íamos chorar na presença de Deus. Hoje, muitas pessoas atendem ao tempo, fazem tudo, menos chorar, menos se levantar, sai do mesmo jeito
e parece que nada aconteceu. Eu quero dizer, eu não venho aqui a pregar uma mensagem que vai somente movimentar sua emoção. Não, eu venho aqui nesta noite pregar uma mensagem que vai gerar, no mínimo, uma reflexão em nosso coração e na nossa mente. Deus quer fazer a gente retornar ao princípio do cristianismo. Meus irmãos, quando eu olho para esse contexto que nós estamos vivendo nesses últimos dias, eu já disse aos irmãos que hoje, segundo o IBGE, nós somos 60 milhões de evangélicos no Brasil. De 60 milhões, 22 milhões são pentecostais. Mas quando eu olho para a igreja desses dias odiernos, parece que muitos pastores e até mesmo pregadores estão mais preocupados em pregar uma mensagem antropocêntrica do que uma mensagem cristocêntrica. O que é uma mensagem antropocêntrica? Centralizando o homem como centro de tudo. E Jesus está onde? Jesus está no escanteio em muitas igrejas. Eu quero dizer, a mensagem central, a pessoa central é Jesus Cristo, não é o homem. E aí, sabe o que muitos de nós fazemos? Convidamos as pessoas para entrar no templo e prometemos muitas coisas para essas pessoas. Muitas pessoas pensam que o evangelho é apenas barganhar com Deus, e Deus não barganha com ninguém. A Bíblia diz que se nós permanecer infiel, Ele ainda é fiel para conosco. Então Ele não quer barganhar com ninguém. Ele não quer barganhar com ninguém, mas Ele quer que voltemos à sua vontade. Meus irmãos, quando eu olho para a igreja desses últimos dias, eu não sei se os irmãos sabem, em 2011 nós completamos 100 anos de movimento pentecostal. 100 anos de movimento pentecostal. De forma que quando nós estudamos a história do movimento pentecostal, de 1920 a 1950, a igreja no Brasil pregava só uma mensagem, que era a mensagem da pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, de forma que a ênfase era batismo com o Espírito Santo, e muitos crentes eram batizados com o Espírito Santo, e logo houve um grande mover do Espírito Santo naquela época. Mas quando chegamos em 1950, de 1950 a 1970, a igreja então começou a falar sobre o arrebatamento, de forma que a cada 3 congressos que havia no Brasil, 2 congressos se falava sobre o arrebatamento. Dificilmente uma pessoa entrava no templo de uma igreja e via escrito aqui na frente a expressão assim: Jesus breve vem. Mas quando nós chegamos em 1976, teve então o movimento neopentecostal. O movimento neopentecostal, ele veio se opor ao movimento pentecostal, trazendo várias discrepâncias dentro da Bíblia, um neologismo sem fim e uma teologia liberal demais. Foi então em 1980 que o pastor Kennedy Reagan, nos Estados Unidos da América, ele trouxe ao Brasil a famosa teologia da prosperidade. E hoje muitos só querem saber de pregar essa teologia da prosperidade. Eu quero dizer aos irmãos o seguinte, que a prosperidade ela é bíblica. Salmo de número 35 e versículo 27, a Bíblia diz que Deus ama a prosperidade dos seus filhos, mas a teologia da prosperidade não. Por quê? Porque a teologia da prosperidade ensina o seguinte: se você não tiver um carro, se você não tiver uma casa, se você não tiver poder aquisitivo, se você não tiver bem, logo Deus não está com você. Você não pode ficar enfermo. Ora, Jó, no ápice do seu sofrimento, a mulher de Jó, aquela maluca, disse para ele o seguinte: amaldiçoa o teu Deus e morre. Sabe o que Jó disse? Assim como falas uma louca, falas tu. Porventura eu receberia o bem de Deus, o mal de Deus, o bem de Deus, e não receberia o mal? Olha o que eu quero dizer. O sábio Salomão, Eclesiastes capítulo 7, versículo de número 4, ele diz assim: quando vir um dia bom, gozem desse dia, aproveite. Mas quando vir um dia mau, também considere, porque tanto o dia mau como o dia bom foi Deus que fez. Percebemos, sabe o que? É que muitos querem seguir a Cristo,
mas não querem sofrer com Cristo. Jesus disse uma certa feita, em Marcos capítulo 8, e versículo 34, aquele que quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Paulo, escrevendo a carta aos Gálatas, capítulo de número 2, e versículo de número 20, Paulo disse assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Paulo, escrevendo a carta aos Gálatas, capítulo de número 5, e versículo de número 25, ele diz assim: se estáis no Espírito, ande também no Espírito. Por que é importante andarmos no Espírito? Porque o apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos Efésios, capítulo 5, e versículo 18, Paulo diz assim: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. A palavra ser cheio significa se submeta totalmente ao Espírito Santo. Uma vez que nós nos submetemos totalmente ao Espírito Santo, então nós podemos viver aquilo que Jesus disse em João capítulo 16 e versículo 13: quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade. E o que é a verdade? Jesus disse em João capítulo 8 e versículo 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, em João capítulo 17 e versículo 17, estava fazendo uma oração sacerdotal, e ele disse o seguinte: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E o que é a verdade? João capítulo 14 e versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê o Pai a não ser por mim. Olha o que a verdade faz. 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 17, é Paulo que está dizendo: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Meus irmãos, se eu sou espiritual, se realmente o Evangelho transformou a minha vida, a prioridade da minha vida não pode ser essas coisas passageiras aqui da terra. É por isso que Jesus disse, Mateus capítulo 6 e versículo de número 33: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Por que nós temos que buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Romanos capítulo 14 e versículo 17: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se esta noite você está priorizando na sua vida coisas efêmeras dessa terra, eu sinto muito em te dizer, você está contra a palavra de Deus. Mas se você estiver priorizando na sua vida, em primeiro lugar, o reino de Deus, pode descansar. Porque a Bíblia diz, Isaías 64 e versículo 4, parte B, que Deus trabalha em prol daquele que espera nele. Se você estiver esperando em Deus, então faça como o apóstolo Pedro disse: lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Meu irmão, se ele cuidou até o dia de hoje, ele vai continuar cuidando da sua vida, porque ele é fiel. Eu creio que os irmãos aqui gostam da Bíblia, que eu só sei ler a Bíblia. 1989, todos nós conhecemos a história. O muro de Berlim caiu. Quando o muro de Berlim caiu, o mundo inteiro estava dizendo: a partir de agora nós somos capitalistas. O capitalismo é nocivo porque ensina que é melhor ter do que ser. O capitalismo gerou pelo menos 3 coisas na pós-modernidade. A primeira coisa que o capitalismo gerou: materialismo. Nós nunca vimos uma geração tão materialista como a nossa geração. Segunda coisa
que o capitalismo tem gerado nos dias de hoje é o pluralismo. Antigamente nós não tínhamos internet, não tínhamos outdoor, não tínhamos toda essa parafernália tecnológica que nós temos hoje. A terceira coisa que o capitalismo está gerando é o relativismo. Meus irmãos, uma verdade pode ser verdade para mim, como não pode ser verdade para você. Eu não sei se você sabe, a Rede Globo de televisão é a maior propagadora do relativismo nos dias de hoje. Eu estava comentando com o presbítero Cláudio que a Rede Globo tem um programa às 5 horas da manhã chamado O Sagrado, de forma que muitas pessoas vão ali propagar a sua fé e a sua religião. Um dia vai o macumbeiro, outro dia vai o espírita, outro dia vai o pastor, e aí vai cada um. O que a Rede Globo está dizendo é o seguinte: todos os caminhos conduzem a Deus, fazendo um sincretismo e um ecumenismo. Mas eu quero dizer, nós não podemos nos misturar. A Bíblia diz que aquele que é santo, aquele que é sujo se suje mais, mas aquele que é santo se santifique mais ainda. Aleluia. É tempo da igreja voltar-se a viver uma vida de santificação. E a única coisa que pode nos limpar é a poderosa palavra de Deus. Meus irmãos, quando nós olhamos para os Estados Unidos da América, os Estados Unidos da América hoje é conhecido como um país pós-cristão. Lá houve um grande avivamento, de forma, quem aqui nunca ouviu falar de Jimmy Swaggart, quem nunca ouviu falar de Billy Graham, quem nunca ouviu falar de Bernardo Johnson? Quando nós olhamos para os Estados Unidos, o avivamento passou. E aí nós olhamos para o Brasil e muitas pessoas estão dizendo: graças a Deus nós estamos vivendo um avivamento. Mas quando eu olho para esse avivamento que nós estamos vivendo, é um avivamento que deixa as escrituras de lado. É um avivamento que se fala tudo, menos a palavra de Deus. Tanto é que nós temos pregadores que gritam mais do que prega, fala mais de si do que da pessoa de Jesus Cristo. A honra, a glória, o louvor pertence a Ele e a mais ninguém. Quem tem que ser honrado nessa noite é Jesus Cristo. Quem tem que falar essa noite é Jesus Cristo ao nosso coração. Meus irmãos, o tempo está se passando. Quando eu olho para a fé, é imprescindível falar de fé e não falar de Abraão. Abraão é conhecido pelos árabes como Khalil Allah, o amigo de Deus. Eu poderia aqui enumerar vários exemplos bíblicos porque que Abraão é o pai da fé, mas eu quero citar somente 2 exemplos. Gálatas capítulo de número 3 e versículo de número 7. A Bíblia diz que todos que são da fé são filhos de Abraão. Gênesis capítulo 22. A Bíblia diz que Abraão foi com Isaac até o Monte Moriá. Quando Abraão está chegando perto do Monte Moriá, ele diz para os servos que estavam à sua volta: nós vamos subir no monte, adoraremos e vamos voltar. Quando Abraão está subindo o monte, juntamente com Isaac, a Bíblia diz que Isaac resolve fazer uma pergunta. Ele diz o seguinte: pai, nós temos o fogo e o cutelo, mas cadê o cordeiro para o holocausto? Quando Isaac faz esta pergunta, Abraão então vai profetizar. Por que Abraão vai profetizar? Porque em Gênesis capítulo 20 e versículo 7, a Bíblia diz que Abraão é profeta. E sabe o que ele profetiza? Deus proverá para si o cordeiro. Quando Abraão está subindo o monte, que tem agora a atitude de sacrificar o seu filho Isaac, a Bíblia diz que o anjo do Senhor, em uma forma teofânica, aparece a Abraão e diz: Abraão, não temas, não faça tal coisas, porque agora eu sei que tu temes a Deus. E o texto diz que o cordeiro apareceu no cume do monte. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte: cume de monte não é lugar de cordeiro, mas o cordeiro estava lá. Esse cordeiro, na tipologia bíblica, aponta para Cristo, que seria crucificado no Calvário. Quando Jesus está pregando aos judeus, em João capítulo de número 6, a partir do versículo de número 56, a Bíblia diz que Jesus começa dizendo: Abraão, vosso pai, exultou em ver o meu dia e viu. Então os judeus disseram: como pode? O senhor não tem nem 50 anos de idade
como é que Abraão viu o teu dia? Ele então disse: antes que Abraão fosse, eu era. Quando Abraão olha para o cordeiro, aquele cordeiro está apontando para Cristo, que seria crucificado no Calvário. Em João capítulo 1 e versículo de número 29, João Batista, quando vê o cordeiro, ele diz assim: ele saiu o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sabe por quê que nós estamos aqui esta noite? Nós estamos aqui porque o cordeiro foi crucificado. Nós estamos aqui porque o cordeiro foi imolado. Isaías, capítulo de número 53, 700 anos antes, profetizou acerca do cordeiro. Isaías, então, numa visão transcendental, ele olha para o cordeiro, ele diz o seguinte: olhávamos para ele e não víamos beleza para que o desejasse. De fato, Jesus Cristo, que nunca pecou, que nunca proferiu uma palavra pejorativa durante os seus 3 anos e meio de ministério, uma certa feita olhou para os discípulos e disse: a minha alma está angustiada até a morte. Quando ele foi preso no Getsemane, ele passou por aquele processo, de forma que quando ele foi sentenciado, os soldados romanos levaram Jesus até uma praça pública de Jerusalém e deixaram ele quase despido, de forma que os soldados pegaram um chicote chamado azorrague. Na ponta desse chicote havia pedaços de metal e pedaços de ossos de carneiro. À medida que os soldados iam desferindo golpes sobre Jesus, fragmentos de carne se desprendia do seu corpo e ele sentiu dores que eu e você nunca sentimos. Mas o texto diz: como ovelha muda, foi levada até o matadouro e não abriu a sua boca. O texto diz que Jesus ficou desfigurado. Sabe o que ele ganhou? Ele não ganhou como hoje os artistas gospel que cantam uma música, eles estão ganhando prêmio. Não, ele não ganhou isso. Ele não ganhou o que os pregadores estão ganhando hoje, que prega milhões para poder pregar. Não, sabe o que ele ganhou? Ele ganhou uma cruz, um madeiro. Era uma cruz para ele. Ele teve agora que passar pela via dolorosa da crucificação. Quando Jesus está ensanguentado, sentindo dores inimagináveis, ele está agora levando uma cruz para o Gólgota. E na via dolorosa da crucificação, o texto não diz, mas por inferência, nós entendemos que ele caiu. Então mandaram chamar um homem, Simão Cirineu. Para quem não sabe, Cirineu era da cidade de Cirene, no interior da Líbia, na África. Esse homem pegou aquela cruz e levou Jesus, ajudou Jesus a carregar aquela cruz. Quando Jesus chega no alto do Gólgota, que está ensanguentado, sentindo dores, agora pegam os soldados. Aquela cruz não era para Jesus, aquela cruz era de Barrabás. A cruz era feita 5 dias antes e agora esticaram os braços de Jesus. O salmista, no Salmo de número 22, profetizando uma mensagem messiânica, disse o seguinte: eles conjuntaram todos os meus ossos, esticaram os braços de Jesus. O soldado vem agora com um prego de 7 centímetros e prega nas suas mãos, estica os seus braços e vem outro soldado. E Jesus agora está crucificado no alto do Gólgota. E quando Jesus está no alto do Gólgota, ele expressa aquela famosa expressão: Lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Meus irmãos, o pecado de toda a humanidade estava sobre Jesus, os nossos pecados. Ele tinha todo motivo para parar, para desistir. Mas uma certa feita, em João capítulo de número 6, versículo 38, perguntaram para Jesus o seguinte: o que é que o Senhor veio fazer na terra? Ele disse: eu vim fazer a vontade do meu Pai. Por quê? Porque ele era obediente e ele tinha que cumprir todo o mistério da Santíssima Trindade. E o mistério de Deus, qual era? Uma certa feita, quando Jesus estava passando em Jericó, em Lucas capítulo de número 19, Lucas capítulo 10, e versículo 19, perguntaram para Jesus o que é que ele estava fazendo ali. E sabe o que ele disse? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E o que é que se perdeu? Quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, colocou o homem, e o texto diz que Deus se relacionava com o homem todos os dias, de forma que no dia que Satanás adentrou na serpente,
e persuadiu a mulher, e a mulher persuadiu o homem. Os dois pecaram. Quando o homem descobriu que ele tinha pecado, a primeira coisa que o homem viu é que estava nu. Quando Deus apareceu na viração do dia, Deus fez uma pergunta para o homem. Ele disse: Adão, Adão, onde você está? Deus é onisciente, sabedor de todas as coisas. Por que Deus fez essa pergunta? Deus estava dizendo: Adão, em que situação você se encontra? Sabe que Adão disse: eu estou nu. E quem é que disse que você está nu? A mulher que tu me deste deu-me o fruto e eu comi. E sabe que o pecado gerou? A primeira coisa que o pecado gerou é que o homem se afugentou de Deus. Ele se escondeu entre as árvores do jardim. Paulo, escrevendo sobre a queda do homem, em Romanos capítulo 3, e versículo 23, diz: e todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas quando Paulo escreve a carta aos Romanos, no capítulo número 5, Paulo vai falar dos dois Adãos da história. O primeiro Adão pecou, e ele disse: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, o primeiro Adão pecou, mas o segundo Adão venceu o pecado. Quando Jesus está no alto do Gólgota, o texto diz, às 3 horas da tarde, numa sexta-feira, ele deu brado, em João capítulo 19, versículo 30, quando ele disse: está consumado, ele estava dizendo: eu paguei toda a dívida do homem. O homem não deve mais nada. Sabe o que nós merecíamos? Nós merecíamos o inferno. O homem jamais seria salvo pelas suas obras. Por isso Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, capítulo de número 2, ele diz que nós não somos salvos pelas obras. Mas aí o mesmo Paulo, escrevendo a carta aos Colossenses, capítulo de número 2, e versículo de número 14, ele diz que Cristo pegou a dívida de cédula que era contra nós e cravou no Calvário, dizendo: a partir de agora vocês não devem mais nada. Aquele que aceitar a graça e seguir a graça será salvo. Porém aquele que não aceitar será condenado. Sabe por que nós estamos aqui? Porque a graça nos alcançou. Sabe por que nós estamos aqui? Porque Jesus nos transformou, nos limpou, nos purificou e escreveu o nosso nome no livro da vida. Meus irmãos, sabe o que me passa? Sabe o que me passa nos dias de hoje? É a mesma coisa que aconteceu com os discípulos. Em Lucas capítulo 10, quando os discípulos receberam poder na comissão dos 70, o texto diz que eles voltaram. E sabe o que eles disseram? Senhor, em teu nome os demônios nos sujeitam. Em teu nome muitos são curados. Em teu nome nós fazemos prodígios e maravilhas. Sabe o que Jesus disse para eles? Só porque vocês receberam poder, só porque vocês receberam autoridade, vocês estão ostentando essa autoridade? Vocês estão alegres por isso? Alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Aleluia! Sabe, pastor, para muita gente isso hoje, ó, não interessa. É verdade. Porque não dá valor na salvação. Para você não custou nada, mas para Cristo custou o preço do céu. Se a nossa esperança é o céu, e nós estamos vivendo nessa expectativa de céu, eu quero vos dizer uma coisa: o céu está aí. E logo em breve nós vamos estar no céu. Isso me faz lembrar uma história linda. E eu vou terminar agora. Uma certa feita, foi aqui no Brasil mesmo. O pastor estava pregando um sermão pela manhã. Era a festa de uma igreja clássica, uma igreja muito rica, de alto poder aquisitivo. Mandou convidar os irmãos pentecostais de um bairro muito pobre. E dentre esses irmãos veio um irmão chamado Irmão Renovado. O irmão Renovado era um homem do campo, sentou no último banco. E o pastor naquela manhã pregava e dizia o seguinte: no céu existe uma coroa de glória nos esperando. Aquele irmão começou a chorar e glorificava a Deus. No céu existe roupas de linho finíssimo e resplandecente. Aquele irmão glorificava mais ainda. Até que veio um irmão, chegou perto dele e disse o seguinte:
Aqui nós não temos costume de glorificar muito alto. Glorifica um pouquinho mais baixo. Até que o pastor disse: no céu existe uma mansão de ouro, onde as ruas são de ouro. Aquele irmão não aguentou e falou em línguas estranhas. Até que um outro dia, o pastor veio até o secretário. Ele disse o seguinte: eu queria saber onde é que o irmão mora. Que irmão? Aquele irmão que ontem eu estava pregando. Ele não parava de glorificar. E eu quero saber qual é a motivação, porque tanto entusiasmo naquela pessoa. Deram então o endereço para o pastor. O pastor pegou uma Bíblia bonita, terno e gravata, pegou o seu carro importado e foi até a casa do irmão. O irmão morava numa rua muito pobre, onde o carro passava, a poeira levantava. Quando o pastor estava chegando na casa daquele irmão, aquele irmão estava mexendo no campo, na terra, olhou o pastor, ele disse o seguinte: Pai do Senhor, meu pastor. Quando o pastor olhou para ele, disse assim: Pai do Senhor, o negócio é o seguinte: ontem de manhã eu estava pregando, e quando eu pregava, eu percebia que o irmão não parava de glorificar Deus. Eu queria saber qual é o motivo de tanto entusiasmo. Aquele irmão simples olhou para o pastor e ele disse o seguinte: pastor, você está vendo o meu chapéu? O meu chapéu é de palha. Eu não tenho condição de comprar um chapéu de couro. E o Senhor falou que no céu existe uma coroa de glória me esperando. Pastor, olha para a minha roupa. A minha roupa é uma roupa rasgada. E o Senhor disse que no céu existe uma roupa de linho finíssimo e resplandecente me esperando. Agora olhe para a minha casa. A minha casa, pastor, é uma biboca. De noite, ratos e barata, animais peçonhentos entram dentro da minha casa. E o Senhor falou que no céu existe uma mansão onde as ruas são de ouro. Como é que eu não vou glorificar? O pastor olhou para ele e disse o seguinte: você tem razão de glorificar ao Senhor. Sabe o que eu quero dizer essa noite? Não importa a sua situação, não importa a circunstância, mas nós temos razões de sobra para glorificar com permissão do pastor. Fique de pé, por gentileza. Aleluia a Deus, glória a Deus. Quantos aqui desejam o céu? Olha aí, que maravilha. Meus amados, 1959, quando Fidel Castro mandou matar todos os cristãos em Cuba, um desses cristãos foi um missionário. Foi levado a uma caverna. Esse missionário, quando chegou na caverna, com a sua esposa e 2 filhas, os soldados cubanos olharam para aquele missionário e disse o seguinte: homem, tu estás pronto para renunciar a Cristo? Aquele homem olhou para os soldados e disse o seguinte: ele nunca me fez mal, por que eu vou renunciar? O soldado pegou a metralhadora e metralhou a sua primeira filha e ela caiu morta. Aquele missionário começou a chorar. Os soldados então disseram: homem, tu estás pronto para renunciar a Cristo? Aquele homem chorando disse: não. Os soldados então pegaram a metralhadora e metralharam a segunda filha. Aquele homem em lágrimas olhou para a esposa e disse o seguinte: eu acho que eu vou renunciar a Cristo. Aquela mulher, olhando para o esposo, disse o seguinte: não renuncie a Cristo, porque daqui a pouco eu, você e as crianças, nós vamos estar lá em cima reunidos com Jesus. Sabe o que eu quero dizer? Que andar com Cristo muitas vezes é andar pelos espinhos da vida. Andar com Cristo é muitas vezes chorar. Andar com Cristo é muitas vezes você orar e a oração aparentemente não vai ser ouvida, porque parece que o céu está fechado. Andar com Cristo é o que Jesus disse, João capítulo 16, versículo 33: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe o que é andar com Cristo? Andar com Cristo é como Jesus fez com aqueles 3 meninos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Jesus não livrou eles da fornalha de fogo, mas estava com eles dentro da fornalha de fogo. Talvez esta noite você está aqui e está dizendo: eu
participando de uma campanha e eu estou sofrendo, eu estou tendo percas na minha vida, mas eu quero dizer, isso faz parte do projeto e do plano de Deus para a sua vida. Sabe o que a Bíblia diz? Paulo escrevendo, 1 Tessalonicenses capítulo 5, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. Sabe por que nós temos que dar graça? Porque quando nós estamos enfrentando uma situação difícil, a tendência humana é murmurar. E sabe o que é murmuração? Murmuração significa: Deus, se eu tivesse no seu lugar, eu faria melhor. Isso é murmuração. E é por isso que nós temos que dar graça. Aleluia! Graça. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Aleluia! Enquanto o milagre não chega, vai caminhando. Enquanto a resposta não chega, vai chorando. Como diz o pastor Lino do Márcio Nascimento, vai gemendo, geme e chora. Vai chorando e gemendo e chorando. Porque a sua vitória vai chegar. Mas se tem uma coisa, é Bíblia. Salmo de número 30, versículo 5. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Irmãos, essa noite às vezes é 1 ano, 2 anos, 4 anos. E aí? E quando Deus quer nos provar? Não tem pastor, não tem evangelista. Pode vir o maior pregador do mundo. Se Deus te colocar no vale, você vai ficar lá. Como Deus fez com Elias. Deus disse assim: Elias, vai ficar no querite até eu quiser. Porque você é o vaso e eu sou o leiro. Sabe o que é querite? Muitas vezes Deus nos coloca no querite, sabe para quê? Sabe o que significa querite? Deixar do tamanho certo. Deus está doendo, Deus vai passar na lixa. Deixa eu tirar aqui. Ainda tem uma sujeira aqui, deixa eu tirar esse negócio aqui. Ainda tem muita bagunça nessa vida. Não, você ainda está falando uns palavrãozinhos aí. Não, você ainda está olhando coisas para que não deve, desejando coisa que não é sua. Deixa eu te limpar, deixa eu te limpar. Muitas pessoas querem questionar. E Deus está dizendo: não vou tirar agora não. Porque a bênção que Deus tem para nós, irmão, nós temos que estar preparados para receber. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te glorificamos essa noite pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos estar mais uma vez na tua casa. Esta campanha, Senhor, é uma campanha em que teu povo está esperando, Senhor, a resposta em milagre. Mas o Senhor é o Deus de milagre, o Senhor é o Deus de resposta. Mas eu creio que esta noite o Senhor falou com os teus servos, Senhor, concernente à nossa vida. E eu creio que nós precisamos melhorar cada dia mais. E nós só podemos melhorar, Senhor, andarmos conforme a tua vontade, se nós obedecermos a tua palavra. Ajuda a guardar a tua palavra no nosso coração. Abençoa os teus servos que adentraram por essas portas, tanto os teus filhos como aqueles que ficaram em casa. Alcança agora a parentela, a família, aqueles que ainda não te servem. Senhor, as lágrimas, muitas orações têm sido feitas neste lugar. O Senhor é Deus de milagre. E nós acreditamos no teu agir. Mas também cremos que tudo há um tempo. A tua palavra diz em Eclesiastes que tudo há um tempo. Há um tempo de chorar, há um tempo de plantear, mas há um tempo também, Senhor, de alegria e de felicidade. E eu creio, Senhor, que em tudo isso o teu nome será glorificado. Se essa noite, Senhor Deus, o Senhor falou com os teus filhos, que esta palavra venha germinar em nossos corações e possamos sair daqui refletindo naquilo que ouvimos, para a honra e glória do teu nome. Amém, Jesus.